corpo humano foi desenhado para o movimento. Esse, por acaso, foi desenhado por Leonardo da Vinci e mostra a engenharia perfeita das nossas articulações. Para alguns, obra de Deus. Para outros, resultado da evolução. Darwin ou Deus, o único consenso é que sem nos movermos, e muito, não teríamos chegado até aqui. Mas sem economizar movimento, também não teríamos sobrevivido. Um corpo feito para o movimento e um cérebro programado para poupar energia. Esse é o paradoxo humano. É verdade, a vida evoluiu muito e não precisamos mais fugir de predadores da natureza. E a presa, que seria nosso jantar, agora a gente pede pelo aplicativo. Construímos um estilo de vida perigosamente confortável. A gente está o tempo todo se movimentando, mas sem se mexer. Esse é o paradoxo do mundo contemporâneo. Se a gente não começar a se mexer logo, a nossa geração, pela primeira vez na história, pode ter menos tempo de vida que a geração dos nossos pais. O sedentarismo é uma das grandes epidemias do século XXI. Essa história de economizar movimento e energia para sobreviver deu tão certo que já somos mais de 7 bilhões e meio de habitantes sobre o globo. E a gente gosta de viver bem pertinho um do outro. Só as 28 maiores cidades do mundo concentram 450 milhões de humanos, sempre tentando chegar em algum lugar. São Paulo é uma dessas cidades. Eu sou o Márcio Atalla. Mais um desses humanos nessas máquinas que se movimentam para que a gente não tenha que se movimentar. Mas meu trabalho é justamente tirar as pessoas do sedentarismo. Sou professor de educação física com pós-graduação em nutrição. E em 2016, realizei o projeto mais ambicioso da minha vida: transformar os hábitos sedentários de uma cidade inteira. Jaguariúna, no interior de São Paulo, com mais de 50 mil habitantes. Consegui fazer 40% da cidade mudar de vida e incluir movimento no seu cotidiano. A minha aposta é que todo mundo pode ser mais ativo, claro, no mundo ideal. Mas como aplicar isso numa cidade, por exemplo, como São Paulo? Desses lugares que se especializam em comprimir o máximo de pessoas em espaços mínimos. Para procurar soluções, eu resolvi entrar num espaço mínimo e percorrer uma grande distância entre as cidades mais e menos sedentárias do mundo e ouvir o que diz quem pesquisa os efeitos do sedentarismo. Sim, tem muita gente preocupada em fazer a humanidade parar de ficar parada. Aqui em Harvard, o Dr. Edward Phillips estuda a influência dos hábitos na vida das pessoas. Hi, how are you? I'm fine. Dr. Edward Phillips. So the majority of diseases, but we actually quote up to 80%, are the result of the behaviors that we choose, meaning how much you choose to exercise, how active you are. We're choosing to do this sitting down. We could be walking. What you eat, how much you eat. Are you getting sufficient sleep at night? Okay. Whether you choose to use tobacco. How we handle our stress. Okay. Is another piece. Whether we take a few minutes to breathe, whether there's some sort of a mindfulness to what we do. All of those simple behaviors are responsible for, we say, 80% of chronic diseases. I'd like to show you my bike desk here. I climb on here. We'll set the seat for you. And I have a fancy one, so this goes up and down. Okay. 3, 2, 1. Go. And we can make it harder. Okay. And I work on my computer, or I take the call. O Dr. Phillips pratica o que prega, do jeito que pode. Do trabalho braçal para o computador, do teatro para a TV,
Da caminhada para o banco do carro, do ônibus, do trem, passamos a ter mais oferta de comida, a trabalhar mais e mais sentados. Tudo isso em menos de 50 anos. E hoje vivemos como se não fosse possível outro estilo de vida. E quando fazemos a difícil escolha de sair do conforto do sedentarismo, nem sempre os fatores externos colaboram. O clima é um deles. Como convencer alguém que se movimentar é algo positivo em temperaturas negativas? Quem já entendeu a ameaça do sedentarismo dá seu jeito. O mesmo país que nos deu Michael Jackson e o Moonwalk, agora nos dá os Mallwalkers. Este shopping abre 2 horas antes das lojas começarem a funcionar para servir de pista de caminhada numa cidade que não colabora para tirar seus moradores de casa. So, I grew up, my teenage years was in the 1950s, and I never remember there being an emphasis on exercise at all. But I was never athletic. I think I talked to you about that. But I also didn't exercise much at all until I did have heart surgery. But the real turning point was I had a blood test, I don't remember exactly now, 5-6 years ago. And I was diagnosed as pre-diabetes. That's when the doctor suggested more exercise, to walk at least 3 to 4 or 5 times a week if you could, and cut back on sugar. I stopped eating ice cream. I cheat every now and then, but it's a big difference. And we started to walk. The most common chronic diseases that plague the world now include diabetes, many types of cancer, heart disease, stroke, depression, all come along and are all remarkably improved by getting enough physical activity. And what's interesting to think about is that we can think about enough physical activity, which just means getting 150 minutes per week, and that it's a way of preventing these illnesses, but even more so, it's a way of treating them and reversing illness. And so I'm pretty healthy. My heart is good. But I would say that mostly what drives me here is the weather. And, we're here if it's very cold, and we're here if it's very hot outside. Tudo bem, às vezes o clima não ajuda, mas essa é outra de nossas contradições. Ir de carro até o lugar onde vamos nos exercitar. É impressionante a quantidade de movimento que tiramos do dia a dia, sem perceber. E muito porque as nossas cidades não deixam alternativas. Nos conduzem para essa paralisia involuntária. There are actually only 2 tested ways to make a city throughout history and around the world. One of them has existed as long as humans have been making non-nomadic settlements, which is about 10,000 years. And we call that the neighborhood. And a neighborhood is defined in certain ways, principally as being compact, as being diverse, at least in use, so places to live, work, shop, recreate, all together, and also to be being walkable. Now, around the middle of the 20th century, pretty much starting here in America, but now exported very effectively to the rest of the world, was developed the other type of city, which we call suburban sprawl. Suburban sprawl is characterized as being the opposite. It's clearly not diverse, and so you have just places to shop, separated from places to work, separated from places to live. And it's not walkable because when you make that first decision to separate uses from each other and typically reconnect them only with highways, then of course driving becomes mandatory. And we say that the automobile transforms from being an instrument of freedom to a prosthetic device that you actually just need to live your daily life.
Lá atrás, a ideia de reunir tudo o que precisávamos no mesmo lugar deixou nossa vida muito mais fácil. Mas o estilo de vida urbano atraiu tanta gente que se virou contra nós. Muitas cidades hoje dificultam a vida. Algumas delas causam a exata impressão de que os humanos são intrusos ali, tentando ocupar espaços que não foram feitos para eles. Mas não nesse lugar. Copenhague tem menos de 5% da população frequentando academias e a maioria dos seus habitantes está em forma. A explicação pode estar nesse outro dado impressionante. Aqui tem mais bicicletas que humanos. E a cidade atormenta a vida de quem resolve sair de carro. Não tem estacionamento e o espaço é o mesmo que para ciclovias. A ideia de gerar a energia que vai te transportar é algo totalmente incorporado no cotidiano dessa cidade. What happened in Copenhagen is that starting in 1903, so 115 years ago, the first bicycle tracks were built, and then there has basically been built every single year new distances, and today we have almost 400 kilometers of segregated bicycle infrastructure in the city. So it's not only a very efficient, comfortable, nice, relaxing way to get around city, but it's also it's extremely good for your health. Helst de små. Det skal Altså, jeg vågner klokken 5:30, og så tager jeg bad, så laver jeg morgengymnastik og spiser morgenmad. Så cykler jeg til arbejde. Det tager 40 minutter. Jeg føler mig klart meget mere parat til at komme på arbejde og gå i gang med det, der skal, når jeg ligesom har cyklet den natur, fået frisk luft, og jeg er på arbejde indtil 2:30, hvor jeg cykler hjem og henter børn. Fordi vi har ikke nogen bil, fordi vi har ikke brug for det rigtigt. Fordi i København, der kan man cykle, hvor man vil, og komme nærmest alle steder. Infrastructure, therefore, is kind of the basic. But also it has to do with this about normalizing cycling. There has been there was a research in United Kingdom, and they did a project. They had a normal-looking woman cycling down a street with no helmet, just normal clothes, cycling. And then they had a person with a helmet and reflex vest and all kind of protective gear on. And they could see the car was driving much closer to the person that were all protected. And they kept more distance to the person that looked like a normal person. So apart from the infrastructure, it's also a question of keep communicating to car drivers and everybody else that it's not cyclists, it's people. Or it could be my sister, or it could be my daughter, or it could be my mother on that bike. So therefore, of course, I take care of it. Hvornår har man den snipper op? Du må nok spørge om. Jeg synes også godt nok, det var længe. Jo, vi er jo i april måned nok. Hov! Det er sikkert fødselsdag. Altså, jeg cykler som regel i al slags vejr, fordi det som sagt er det hurtigste og det letteste. Men jeg kan godt finde på, især hvis det stormer rigtig meget, hvis der er rigtig, rigtig meget vind, så synes jeg, det er irriterende at cykle, fordi så kommer man ingen vegne. Jeg synes, regn kan man som regel, så kan man tage noget regntøj på, og så kan man tage det af igen, når man kommer frem. Men vinden kan være så irriterende, at jeg nogle gange hopper på en bus alligevel. Men det gør også, at jeg får noget motion, som jeg ellers ikke ville få, fordi jeg har 3 børn, jeg har ikke tid til at motionere en hel masse ved siden af. Jeg tror, jeg cykler vel omkring 100 kilometer om ugen, måske godt og vel. For børnene, der tænker jeg, at de har jo ikke så langt, så i virkeligheden ville det være fint, hvis vi havde lidt længere, så de kunne få lidt mere motion, end de gør.
Det gjorde ikke noget, at de fik en lidt længere cykeltur. Men jeg tror stadig, det betyder noget for dem, at de transporterer sig selv. Det betyder noget for deres selvforståelse. Altså for den der følelse af, at jeg kan noget selv, og at jeg er selvkørende. And of course, when you as a child learn that cycling is a very fast way to get around, it's a very efficient way, it's an extremely fun way to get around, because you have speed and you see so many things. You, as a grown-up, you understand that cycling can be one of the choices you can take. You can use your car, you can walk, you can jump on the bus or public transport, but you can definitely also take your bicycle. Der har ikke været nogen af vores børn, der sådan på nogen måde skulle tvinges til at cykle. Og det tror jeg ikke, man ser. Altså de fleste vil gerne ud og cykle. In school, many schools in Denmark, for example, the kids, they take, like for fun, a driver license for cycling. So they also know how to do signs and how to do things. So yes, so have some knowledge on how to behave yourself, but also some knowledge on the other modes of transport. In Copenhagen, the market share for cycling until like a distance of 7-8 kilometers for a trip is around 60%. Then 60% uses a bike. So also in Copenhagen, there's a focus on doing a regional network of supercycle highways, where you can use the bicycle on longer distances. Jeg tror, jeg cykler 130 kilometer om ugen frem og tilbage til arbejde. Der er 13 kilometer hver vej. Men cykelturen er jo ligesom det er mit eneste frikvarter i min dag, hvor jeg ikke skal tænke på andet end at komme fra A til B. Og det er ligesom en form for meditation. Jeg kan trække vejret. Jeg kan kun være mig selv. Jeg skal ikke forholde mig til noget andet. Så, We also know from numbers what is cycled today in the greater Copenhagen region saves the industry for 1.1 absentee because of sickness days per year. And if you work with human resources or if you work with management, you know that is a very, very good, if you can make the numbers, people stay away from work, if you can make that number drop, you're making a good investment because people are more productive, they're more fresh, they're more happy, they're more healthy. I'm not saying that the bicycle is an answer to everything, but it is a very big key to solve a lot of the issues that we face as modern cities, with a lot of people, with a lot of congestion, with a lot of noise pollution, with a lot of air pollution. And even in some of the mega cities, 25, 30 kilometers, it's maybe a bit too much. And I'm pretty sure driving 30 kilometers in a car in a Brazilian megacity takes quite some time. E se alguém de São Paulo resolvesse adotar a rotina de Copenhague? Lembra das cidades que fazem as pessoas parecerem intrusas? Eis um desses intrusos. Tinha trocado de empresa recentemente e eu peguei um trânsito muito pesado. Demorou quase 3h30 para eu chegar, atravessar a cidade dentro de um fretado, sem poder fazer nada. Me sentia meio que um refém, né? Não podia ir no banheiro, não tinha o que fazer. E aí quando eu cheguei em casa, eu fui falar com a minha esposa, né? Ela olhou pra mim e falou assim, olha, posso te dar uma sugestão, mas não fala não. Eu falei, tá bom, né? O que você acha que eu posso fazer? Ela, acho que você podia ir de bike.
Na hora eu falei, não, você tá louca, como assim de bicicleta? São mais de 20 quilômetros, não tem condições. Receio tem, e acontece, das pessoas desrespeitarem. Não é nem que desrespeitam, às vezes não enxerga os ciclistas. Você fala assim, tá atrapalhando. Mas, na verdade, se ele fica lá no meio, ele não tá atrapalhando. Ele também é uma pessoa que tá fluindo no trânsito, entendeu? Hoje eu enxergo muito melhor do que eu enxergava antes. E acredito que muita gente não enxerga porque não tem esse hábito de ver os ciclistas, né, na rua. Change takes time. You can't change it overnight or in 1 or 2 years. I speak about the importance of a focus of normalizing cycling. Not treating it as something very special, but just treating it as a normal way of transport. You don't ask people in cars, please get out of your car and push it for 50 meters and get back in, it's no problem. But when you plan for cycling, sometimes you ask people on bikes to do all kind of strange things because, oh no, they're just cyclists, they can handle it. So this is about the infrastructure, but it's also about how we see people on bikes. Hoje eu vou dizer que as pessoas estão começando a aceitar melhor. Mas há 5 anos atrás, quando eu comecei, era praticamente uma guerra, né? Porque assim, o problema hoje que a gente tem na malha cicloviária é a questão que elas não se conversam, né? Não tem uma ligação. Por exemplo, eu moro na Zona Norte e trabalho na Zona Sul. Eu não consigo ir 100% do caminho dentro de uma ciclovia. Na empresa a gente não tinha uma estrutura para guardar a bicicleta e muito menos tomar um banho. Na época, a minha alternativa foi uma academia próxima daqui da região, que inclusive foi uma das poucas que deixou eu guardar a bicicleta lá durante, né? Então também tinha esse tipo de dificuldade. One thing that has been very educational for Copenhagen is to understand that it is an extremely good investment when you invest in bicycle infrastructure. We know from numbers that for every 1 single kilometer we change the car with the bicycle, we save the Danish society for 7 kroners, a little less than $1. We save the Danish society for 7 kroners in prolonged life and improved health. Quando eu comecei esse processo de andar de bike, eu estava há mais de 5 anos numa vida completamente sedentária, sem fazer nenhum tipo de atividade. Já estava na casa dos 3 dígitos. Mas assim, eu acho que o principal ganho que eu tive realmente foi a sanidade mental, assim, sabe? A saúde mental, de chegar no trabalho, sentar tranquilo, cabeça tranquila, mente vazia. Dificilmente eu fico doente. É difícil, é muito difícil, porque eu ganhei uma resistência muito grande. If you go out and you say to that business leader, okay, look through your staff, see who has many sick days, who often stays away from work, and check out the ones who don't. Those who are active one way or the other, go to the gym, play football, use the bicycle, walk, they are less sick. You can, of course, go to the gym. That can be ideal for a lot of people, but the good thing about cycling and walking is that you can actually take a lot of your daily exercise while you are transporting yourself. Brasil, México e Estados Unidos. Esse é o pódio das nações mais sedentárias do Ocidente. Somos países miseráveis quando o assunto é atividade física. Nova York é outra grande metrópole construída para que os carros sejam os protagonistas das suas largas, perfeitamente traçadas para eles.
Enquanto a cidade consome os recursos do planeta para se movimentar, seus habitantes consomem calorias que não vão gastar. Quem gasta mesmo são os governos. O sedentarismo custa anualmente 68 bilhões de dólares à economia do mundo. Os Estados Unidos pagam boa parte dessa conta. Talvez por isso, esse centro financeiro do mundo entendeu que era hora de mudar os hábitos. Há anos, vem alargando as calçadas para incentivar motoristas a virarem pedestres ou ciclistas. O prejuízo financeiro pode até fazer os governantes saírem da inércia. Mas qual é a conta que leva o indivíduo a mudar seus hábitos? A lot of people do not like exercising. I happen to enjoy it. I'm very unusual that way. I come here every day. Some of my friends comment that, I've kind of gone a little overboard, or, I'm obviously very committed to this because it's important to me. I'm not addicted to anything else that's hurting people or my body so it's okay. I had recurrence of breast cancer in 2009. I was actually on a medication with the breast cancer treatment, and one of the side effects of that medication is bone loss. So they did not want to do further medication to treat the bone loss. That's where my doctor said, we'll focus on strength training and, really bodybuilding. So that was critical for me because I didn't want more medications. Now I'm off of all of that medication. Nós, seres humanos, temos tempo limite de vida, mas nós nos esquecemos disso frequentemente. A gente acha que é imortal e que nada nos acontecerá. Quando o indivíduo é forçado a enfrentar a sua própria mortalidade, com um problema sério de saúde, seja ele qual for, é muito frequente que faça com que ele repense as suas prioridades. Tem um tempo limitado de vida. O que eu posso fazer para que esse tempo seja melhor e mais longo? E isso é uma realidade. O que nós vemos de modificações, de atitudes, de hábitos e de atividade física pós-diagnóstico de uma doença grave como câncer é impressionante. Talvez nós tivéssemos que achar uma maneira de fazer com que as pessoas se conscientizassem disso antes de ter o problema, né? Our schedules at work are very busy. You hit the ground running. You're multitasking constantly. So instant message, email, on a conference call, all at once for at least, 8 to 10 hours a day. And actually that's one of the things on my watch reminds you should be standing. It says, time to stand up. We need to wake up people to the idea that we need to break up the sitting, even 5 minutes an hour. Little breaks is enough, even if you do 10 minutes every 2 hours. And that's in addition to the message that we also want you to get 150 minutes of moderately intense physical activity, like a brisk walk. How do we get people to do this? We need to change the culture. We need to make it so that this becomes the norm, meaning that to get someplace, that walking is actually the safer, quicker, more fun, more efficient way to do it.
And, you know, I think it was interesting, the whole thing that started a few years ago with the 10,000 steps. Now that's, you know, everybody talks about that. Like, oh, I have to get in my steps. And again, it encourages that, just that mental behavior. Oh, I should be doing 10,000 steps a day. It's a goal, and it's a very achievable goal. Os americanos em Nova York fizeram uma avaliação de que fatores levavam uma mulher com câncer de mama a ter um resultado melhor do que as outras. E chegaram a uma conclusão interessante. Ter um cachorrinho em casa melhorava o resultado do tratamento. E eles foram olhar com mais atenção, não é necessariamente a presença do animal, mas o fato de que estas mulheres tinham que sair 2 vezes por dia de casa para passear com o cachorro. E essa atividade física melhora o resultado do tratamento oncológico. Da mesma maneira, nós já temos evidência de que uma atividade como essa, regular, previne o aparecimento de câncer. Parece ter muito a ver com redução de inflamação. O indivíduo que acumula muitas células gordurosas e está com peso excessivo, ele produz mais substâncias inflamatórias. O indivíduo que é sedentário tem esse mesmo problema e o exercício acaba resolvendo esse fator de risco. Se a recompensa de viver mais, e principalmente de viver com mais saúde, não é suficiente para tirar a gente do sedentarismo, qual seria? Pensa aí, que prêmios te fariam levantar agora para meia hora de caminhada? Lembra, o nosso cérebro é especialista em fazer a gente economizar energia. Mas esse pão durismo pode ser quebrado se ele entender que vai ganhar algo em troca. A ciência chama essa artimanha de circuito cerebral do prazer. Pode nos empurrar para dar o primeiro passo. Eu acho que a gente acaba entrando muito nessa pegada de preciso trabalhar, né? E aí a gente acaba deixando coisas importantes relacionadas à saúde, ao bem-estar mental, físico, sempre para segundo plano, com a muleta de que não temos tempo. E aí, pensando nisso, em termos de saúde, você se sente confortável com a vida que você leva hoje, com as rotinas que você pratica, ou você deixa a sua rotina diária consumir todo esse tempo que você poderia dedicar para você? O hábito nada mais é do que um conjunto de comportamentos automáticos e repetitivos que levam para uma rotina. Então a gente acaba estabelecendo uma rotina quase que sem pensar, né? E por que acontece isso? Porque o nosso cérebro, ele tem uma condição natural de poupar energia. Mas, ao mesmo tempo, o nosso cérebro, ele é plástico. Então, ele tem a possibilidade de criar novos hábitos, estabelecer novas rotinas. Meu chefe e eu, né, a gente gosta muito de esporte. E a gente começou a perceber que a equipe não nos preocupava muito com saúde. Então, a gente pensou, bom, a gente precisa mudar isso na equipe, né? Aí a gente entrou em contato com uma empresa, que é a nossa parceira, que eles já tinham um aplicativo, se eu posso chamar assim, um programa, que chama Milhas de Saúde, que era esse programa de pontuação. Então, assim, conforme o funcionário fosse fazendo atividades, você dividia nos pilares que você quisesse, né? E acumulando pontos, e no final a gente daria uma recompensa, né? Que quem ganhasse o programa no final do ano, a gente ia dar uma viagem. A recompensa externa, ela pode ser um gatilho que vai estimular a ter um objetivo. Mas, de verdade, acho que sozinha ela não muda, por mais que seja um super prêmio. A não ser que, de novo, e aí, se a gente voltar à questão do hábito, se sempre tiver uma recompensa no final, eu vou praticando aquele novo hábito até que se vire uma rotina. Aí sim ele vai funcionar. Normalmente eu corro entre 5 e 9 quilômetros, depende do treino, do dia. Depois que eu corro, né,
faço a sincronização do celular e como a gente precisa fazer a comprovação no site de milhas de saúde, eu dou um print na tela, que é a forma de comprovar a distância que eu percorri. É assim que eu sou no ponto, subi o arquivo, registro a atividade. A Kézia, em específico, ela se animou, começou a fazer atividade física todos os dias. E ela foi indo, e ela emagreceu 20 quilos. Assim, né? 20 quilos. E hoje em dia, ela faz porque ela gosta, ela criou paixão por aquilo. Um ano depois, eu ouço das pessoas dizendo assim, nossa, como você mudou, como você está paciente, você não está tão estressada. E eu tenho certeza que foi essa readaptação, né, na minha vida. O programa refletiu não simplesmente pela recompensa, né? No ano passado eu não ganhei a viagem, não fui a primeira colocada. Mas eu ganhei tantas coisas que para mim são muito mais importantes, né? Que é conseguir trabalhar com alegria, com disposição, né? O trabalho flui melhor. Quase sempre a nossa busca é pelo corpo perfeito, não pelo corpo saudável. Mas se você não liga para os padrões estéticos e prefere os científicos, já está provado que é melhor ser um gordinho ativo do que um magrinho sedentário. O movimento traz benefícios invisíveis. There are 3 ways in which exercise is so powerfully important for your brain. Number 1, it has immediate positive benefits for your brain and cognitive function. It improves your mood because dopamine and serotonin and neurotransmitters like noradrenaline are increasing in your brain right after, during, and after exercise. It also improves your focus, dependent on the prefrontal cortex right behind your forehead, and it improves your reaction time so you can catch the cup of coffee before it drops off the table. If you continue the exercise, it literally changes the brain's anatomy, physiology, and function in 2 very important ways. So there is a key structure important for memory called the hippocampus. And exercise is actually stimulating the birth of brand new brain cells in the hippocampus. And animal studies show that it actually improves memory function. A questão é que achamos que o movimento é uma atividade física organizada, que demanda tempo extra, que precisamos praticar com tênis e roupas especiais. Vestidos de esportistas. Subir escadas, andar até o metrô, carregar as compras, nada disso é percebido como movimento. E todas essas são atividades do nosso cotidiano que podem nos salvar do sedentarismo. You can start to feel the immediate brain-changing effects of exercise simply from a walk. And my best tip is to find a way to make it as fun and pleasurable for yourself as you can. Do something fun at home. Have a pillow fight with your family. One of my favorites is all alone, so nobody can see you. Take your favorite song, the song that really makes your foot tap, and dance to it. All by yourself, like nobody's looking. Dancing to your favorite song is a wonderful way to get your heart rate up. So make it fun. It'll allow you to start feeling that exhilaration and that positive effect of exercise. Ao contrário da Dinamarca, os Estados Unidos têm o maior número de academias do mundo e 40% da população é obesa. O que acontece? A academia engorda? É que a atividade física é um processo de aprendizagem como qualquer outro. Nenhum sedentário vira atleta com um novo exercício milagroso da moda. Por isso, programas como o da Kathleen são tão importantes. You see from the research that obesity is on the rise, mental health issues are on the rise, depression is on the rise, with teen suicide is up by 33%. Digital addictions is up, drug addictions is up, and we also know that it's a huge economic burden on
the world, not just our country here in the US, but everywhere, the healthcare systems, long-term, how it actually impacts. And everybody does know the benefits of physical activity, not only on a child, but just a human being. I mean, we were designed to move. And it's shocking to me every day that we don't have physical activity as in schools, and it's not as important as math, science, or English, because it should be. A Kathleen era uma corretora de imóveis que resolveu mudar não só o futuro dela, mas também o das próximas gerações. Fundou esse programa que usa o tempo livre das crianças para ensinar o que elas não aprendem na escola: movimento. So Box is a free before-school physical activity program that anybody can run in their schools. It's a curriculum that teaches functional fitness, physical literacy, mindfulness, meditation. It's meant to allow anybody, a parent, a teacher, a community member, to bring this physical activity and nutrition program to schools. It can be run before school, during school, or after school. How many pieces of fruit a day should you eat, or how many servings of fruit? 3? 20. How about juice? And so it's our responsibility as adults to actually provide these children the opportunity to move so they can actually handle a day of learning and be our future leaders and make sure that we're living in a healthy society. O clima atrapalha, a estrutura e a segurança das cidades impedem, a rotina agitada não deixa. Movimentar-se não é sempre uma questão de força de vontade. E o dado nada divertido é que 78% das crianças brasileiras não atingem o mínimo de movimento recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Não brincam ao ar livre, nem andam de bicicleta, nem praticam algum esporte. Meu prédio é bem velhinho, não tem quadro, parque. Daí as únicas coisas são os brinquedos e os videogames. Celular a gente usa para mandar mensagem, jogar, ver vídeo, pesquisar. A gente também usa para fazer conta. E a minha família não para de mandar foto, mensagem. Agora, nesse instante, podem estar mandando mensagem. Uma vez eu estava aqui no meio da aula com o celular na mochila, me ligaram, a professora tomou meu celular, mas me devolveu depois. Nossa, foi muito difícil. Eu jogo um videogame que não é pra minha idade, Call of Duty, que é um jogo de arma violento. E Hello Reach, que é para uns 16 ou 14 anos. E uma coisa que eu quero ter muito, óculos de realidade virtual. É tipo um videogame na vida real. Mesmo que a escola, a família e os programas de governo incentivem o movimento, a partir de agora teremos uma concorrência pesada convidando as crianças para o sedentarismo. As telas. Correr, saltar, lutar, jogar futebol viraram todas atividades que hoje praticamos mexendo só o nosso polegar. Ele vive numa bolha, né? Ele não tem acesso ao mundo externo, ele está sempre preso. Ou ele está preso dentro de casa, ou ele está preso dentro do Sesc, ou ele está preso dentro da escola. Vou comer dever o chuveiro. Qual primeiro? Chuveiro. Então vai, banho. Não tem outras crianças no meu prédio. No bairro ele tem um outro amigo, mas é um amigo que é um amigo 100% tecnológico como ele. Então, quando os dois se juntam, é batalha de Minecraft, é qualquer outra coisa no computador. Uma vez eu e meu amigo, a gente ficou jogando
das 1 da tarde até 3 da manhã. Porque meio que dá um vício na tela. A gente acha tão divertido, criança que não consegue mais parar. Em 2018, a dependência de jogos eletrônicos foi parar na lista de doenças mentais da Organização Mundial da Saúde. E aqui na Coreia do Sul, um dos países mais tecnológicos do mundo, essa dependência atinge quase 20% dos jovens. 어릴 때부터 되게 오락실을 좋아해가지고 오락실 이제 막 초등학생 때부터 이제 오락실을 다니면서 용돈 막 오락하고 해가지고 이제 그렇게 됐고 제대로 시작하게 된 거는 중학교 1학년 때부터였어요. 완전히 빠져있을 때 많이 하면은 48시간도 해봤고요. 기본적으로 하루에 8시간 이상은 했었던 것 같아요. 공부를 많이 안 해서 이제 학업에 문제가 많이 있어요. 스마트폰 과의존 증상이라고 하면 좀 병적인 것 같긴 한데 과의존 진단을 하는 요인이 그 스마트폰이 자기 일상 생활에서 가장 중요한 하나의 요인이 되는 거 그리고 그 스마트폰 사용에 대해서 조절이 잘 안 되는 거 뭐 그만 써야 되는데 1시간만 해야 되는데 맘먹은 대로 잘 안 되는 뭐 이런 증세 그런 형태가 나타났을 때 과의존 위험군이다, 좀 중독성이 있다 이렇게 판단을 합니다. Pela primeira vez, temos uma geração que não conheceu o mundo analógico, que tem uma existência quase toda virtual. Mas o nosso corpo ainda é real. E essa automatização da vida pode nos condenar. Aqui em Seul, estudos importantes começam a entender o efeito do uso prolongado de aparelhos eletrônicos e videogames no cérebro de crianças e adolescentes. 또 이제 한 연구는 아이들의 IQ를 조사를 쫙 한번 해봤더니 며칠 이상, 몇 시간 이상 되는 아이들한테서 이런 IQ가 다른 집단들보다 조금 떨어지는 이런 모습을 보이더라라고 하는 이런 연구 결과가 있어요. 이제 이런 결과를 토대로 이제 안전한 스마트 기기의 가이드라인을 어느 정도는 만들어서 그런 것들을 에듀케이션, 그런 교육이나 이런 자료로 이용을 하게 됩니다. 그래서 이제 제 어떤 개인적인 의견은 뇌 건강적인 이런 측면에서 놓고 봤을 때는 이 청소년기에는 뭔가 내가 즐겁고 이런 즐기는 어떤 활동에 조절이 굉장히 어려운 시기거든요. 제 개인적인 생각은 청소년기 때 이런 스마트 기기를 본인이 원하는 만큼 주는 거는 이제 건강상에 좋지 못하다라고 생각을 합니다. 살다 보면은 되게 지치고 힘들 수 있잖아요, 현실 세계가. 그런 현실 세계가 힘들수록 어떤 다른 가상의 세계에서 내가 현실에서는 뭔가가 빨리빨리 돼야 되고 일 처리를 빨리빨리 해야 되는 어떤 스트레스가 많잖아요. 또 한국 사람들은 좀 성격이 좀 급한 사람들이 많은 것 같아요. 게임에서는 좀 그런 스트레스 부분을 좀 해소해 주는 게 더 있는 것 같아요. 우리나라가 게임 세계적으로 게임 프로 게이머들도 우수한 저희가 있고 유명한 게임이 우리나라에서 만든 그런 게임이 있어서 그렇게 유명해지지 않았나 싶기도 하고요. 근데 우리나라에서도 게임에 대해서는 또 규제도 많이 있습니다. 그 청소년들 같은 경우에는 밤에는 또 사용하지 못하도록 하는 그런 규제도 있고 그거는 이제 여성가족부에서 그 법으로 제안을 했었는데요. 그 미성년자인 경우에 12시 넘어서는
게임 할 수 있도록 접속이 안 되게 하는 그런 셧다운제. 오늘은 좀 이게 되게 한국에서는 인기 있는 게임인 롤이라는 게임, LOL 리그 오브 레전드라는 게임인데 이 게임의 결승전이에요. 아무래도 이제 TV로 보는 거하고는 조금 다르죠. TV로 볼 때는 약간 좀 집중도 안 되고 집에서 보니까 좀 집중도 안 되고 하는데 오히려 경기장 와서 보니까 집중도 잘 되고 되게 재밌는 것 같아요. 기분도 업되고. 할 수 없어서 완전 빠져나갑니다, 김조. 아니 원래 저런 사고를 막기 위해 뽑은 갈리오인데. 게임을 할 때는 뇌 안에서는 도파민이라는 게 나오는데 공부는 도파민이 나오는 공부를 하고 있지 못한 거죠. 그야말로 재미가 있고 내가 뭔가 흥미롭고 관심이 가고 너무 이제 주입식이라고 보통 저희 나라에서는 표현해요. 암기식. 무조건 갖다 놓고 다 암기해야 되고 외워야 되고 이런 것들을 시험 준비하기 위한 이런 공부를 하면은 이런 공부는 뇌에서 도파민이 나오지가 않거든요. 이 교육이라는 게 조금 더 아이 눈높이에 맞춰지고 좀 더 재미있고 좀 더 어떤 흥미를 유발하고 저희 나라도 이제 점차 핀란드의 교육 방식을 조금씩 도입을 해서 교육 시스템이 조금씩 변화되려고 하는 이런 움직임이 보이고 있습니다. The morning starts with the kids coming in and they jump their feelings. So if they feel tired, they can put one leg on tired, and if they feel curious, they put the other leg on a curious, and then after that they have to jump to me. And then I get to, a few seconds with only the contact with one kid. So I said, okay, nice that you are here. And then the following comes, because in order to do this, then I know that when they come in, it might take 5 seconds, or it might take 10 seconds, or it might take 20 seconds. But that time, it's only for that one kid. Och då repeterar vi lite. Vi har ju Norden som tema. Så att ditt svar är A, så får du sträcka på dig så långt som möjligt. Om ditt svar är B, så går du ner så här i huset, så här med armbågen hit. Och om ditt svar är C, så lägger du på magen. Visa. Okej. Och så ber du hjälp här av, har vi Anna-Maria där. Vill du läsa upp frågan? Vilket namn har huvudstaden på Island? A. Greenvik, B. Reykjavik, C. Grindavik. Underbart. Rätt fick alla. Det var B. Reykjavik. Vem vill ta följande? Today when we are sitting too much, so that is why we have to change the school. There is so many researchers that have done research in this, that movement helps thinking, and movement makes it easier to learn, and movement makes it also easier to focus. So that's what we believe in and try to have it as a part of everyday activity. So this is not a thing that we do only once in a week. It's something that we have in every subject. We do some movement. Diktamen, det där... Jag läser en gång igenom texten. Efter att inlandsisen började smälta har det som vi kallar Östersjön. This breaking sitting is a big trend in Finnish schools nowadays. And we know that half of all sedentary time accumulates during school day. And there are initiatives that teachers try to
break sitting, have active breaks during school lessons, and also they try to motivate standing during academic lessons, and there's a lot you can do by offering opportunity for standing. Och efter det så får ni söka efter meningarna från korridoren. Det finns på 3 olika ställen. I think that normally students don't resist these kind of things. They want to move. If we were asking about students that what is best in Finnish schools, I think 90% of them will tell you that it's the recess time, or it's the physical education lesson. So it kind of those things that they could do something more freely. Okay, you have to change your style to do your work. Okay, I think it could be a difficult thing even for you and even for me if someone else tell us that won't work. We have breaks during the school day, and usually it's so that it's teaching 45 minutes and then a 50 minutes break. Or that was at least when I was in school. But nowadays it's so that we have in the morning we have a half an hour break. And on Fridays, because the school gardens now it's quite icy and lots of snow, and we have a nice park here just 100 meters away. So today it was possible for the kids to take a walk. Den här leken är slut. När tror ni att leken är klar? När? Är ni redo? Är ni redo? Ja! Do you know the muffin man, the muffin man, the muffin man? Do you know the Education is the key way to change this kind of behavior, and especially related to this sedentary behavior. Because nowadays in many schools and workplaces, it's a norm to sit all day during meetings, during lessons. But if we can change that norm so that it's normal to stand up during the lessons, stand up and walk during the meetings, and this kind of change in behavior and social norms could make a change. And I think that educational institutions are key factor to make this change. Sätta den här. Det där ni läser in den här QR-koden. Bakom den här QR-koden kommer det att finnas såna rörelser som finns i de här move-testerna. Okej. Så skanna in, gör några uppgifter. Ni har 10 minuter på er. We have to use technology in order to promote physical activity and break sitting as well. And I think there are good examples that, for instance, in schools, if you use tablets. Okej, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Nej, så här. Och du fram och bara... Okej, nu tar vi nästa. Okej, vad gör vi? There are these QR codes, and you can put different tasks. So today we had 2 different QR codes, and behind one of the QR codes there were 10 different movements. Behind the other QR code there was a paddle net, which is a platform where they can write their own comments, so that they can also say, well, what would they like to have more of and why. It was a way of activating both physically the kids, but also what should we do in our school to make it more physical active and make it nicer. No, jag brukar först på morgonen vakna och sen jag väntar alltid att få gå till skolan för jag tycker att det är jätteroligt där och sen man vill aldrig att man inte får till skolan. Ibland känns det att man inte orkar sitta still så länge, att man måste få röra på sig. Då liksom, för det är så tråkigt att bara sitta och räkna matte i 2 timmar eller 45 minuter. Så att det är därför så blir man liksom
gladare och då kan man koncentrera sig bättre. Roligt och det är viktigt att man får röra på sig så att man inte liksom blir för trött. Och om man till exempel har ett prov, då kan man vara jättenervös och så, men om man får ta pausjumpa så då orkar man bättre. Meillä on pari semmoista kaveria, joilla voi olla vähän keskittymisvaikeuksia, mutta sitten kun ne menee sinne ja tekee jonkun viivajuoksun, niin se mikä meillä oli tuolla tai jonkun, niin sitten jaksaa taas keskittyä. Man fick röra bara mer på sig och då få allt stress bort. Okej, vad är det som du har gjort idag som har varit bra? Då börjar vi med Fanny. Jag har bara gått den här rundan. Ja, vad har Frans gjort? Jag har varit ute och spelat fotboll. Okej, sen vill jag nu höra, vad har Amanda gjort för att du ska må bra under den här veckan? Jag har sovit. Bra. Vad har du försökt att slappna av och sådär, läsa en bok? Okej. Frans, jag går närmast till klubben. Sätt på slut. Daniel. Sätt på slut. Na Finlândia, a tecnologia não concorre com a atividade física, colabora com ela. Ninguém tem dúvidas que educação é o caminho. Educação das crianças e educação inclusive dos mais velhos. A geração que não cresceu no sedentarismo das telas vai fazer da Coreia do Sul, em alguns anos, o país mais longevo do mundo. Como vamos viver esse tempo extra que a medicina está nos dando? 왜냐하면 사실 우리나라에서도 우리가 수명을 얘기할 때 그냥 평균 수명하고 건강 수명을 이제 나눠서 얘기하거든요. 그러니까 그 얘기는 어떻게 거꾸로 얘기하면 한 8, 9년 정도는 질병을 갖고 산다. 이분들이 가능한 한 돌아가시는 날까지 병으로 인해서 고통받는 날을 줄이고자 하는 게 이 나라의 보건정책의 근간인 거고요. 그걸 뒤집어 쓰고 아침에 이제 일어나서 일단 명상을 해요. 이제 아침 식사를 하고 그다음에 이제 집안 청소하고 좀 시간을 보낸 다음에 출근을 해요. 이것도 말려서 갖고 가도 될 것 같은데. 그런가 봐요. 했는데 나오는 대로 감정 나오는 대로 다 해. 이렇게 엄마 아빠 안 해? 응. 보살핌 받고 있는데 손자를 보지 않고 집에를 오게 될 때는 집에 와서 다시 이제 운동을 하러 가요. 운동을 하고 어떤 때는 이렇게 그 운동하러 가는 데까지가 우리 집에서 걸어서 한 3, 40분 가갖고는 이제 크로스핏이라고 하는 운동을 먼저 하고요. 그 다음에 그것이 끝나고 나면 이제 골프 연습장에 가서 거기 있는 회원들하고 골프 연습을 하고. 저희들이 예를 들면 사회적으로 개선시킬 수 있는 것은 국가나 이런 지방자치단체에서 개선시켜가면 되는 것이고, 그 다음에 실제 개인이 할 수 있는 것에 대해서는 우리 여러 가지 개인이 할 수 있는 것을 도와주는 것이죠. 그래서 이제 먹는 것을 어떤 것을 먹어야 하느냐, 또 어떻게 먹어야 하느냐, 거기에 덧붙여서 이제 이 운동을 우리가 적극적으로 이제 프로모션하면서 많은 사회적 분위기를 운동해야 좋다 하는 것을 그냥 이 매스컴을 통해서 또는 교육을 통해서 여러 가지 퍼블릭 센터들을 통해서 막 홍보하는 것이죠. 이거는 나라에서 이제 국민건강보험공단에서 40세 이상이면 이제 우리들이 어디가 안 좋은지 그거를 2년에 한 번씩 검사를 할 수 있게 해줘요. 안내해드릴게요. 이거는 3층입니다. 그 보험금을 모든 수입을 가지는, 그러니까 돈을 버는 모든 사람이 보험금을 내야 합니다. 근데 그 보험금을 내는 게
자기가 버는 수입에 비례해서 내는 거고 얼마나 병원을 많이 갔느냐, 얼마나 많이 약을 탔느냐, 뭐 이런 얼마나 많은 서비스를 받았느냐에 비례해서 내는 게 아니거든요. 또 내게 됩니다. 그래서 사실상 병원을 10번 간다고 해서 병원 한 번 간 사람 병원을 필요할 때 얼마든지 갈 수 있습니다. 물론 병원을 갈 때마다 자기가 내는 소비자 부담금이 조금씩 있습니다. 한 20-30% 정도를 자기가 부담을 해야 됩니다. 자기가 쓴 의료 비용에서. 기계랑 똑같은데요? 높아졌지. 한번 병원 진료를 받아보시든지 한 번만 돼서는 잘 모르거든요. 긴장해서 그럴 수도 있고. 감사합니다. 그 2년마다 한 번씩 검진해서 그때 내가 어떤 병이 있거나 이랬을 때 많이 치료를 해요. 그래서 암이라든지 이런 걸 조기에 발견해 갖고 치료를 잘 해 나가고 있고요. 안녕하세요. 보건소에서 지금 노인분들이 가시면은 뭐 여러 가지 사업에도 참여하시고 우선 예방 프로그램에 참여하시고 하는 그런 건강 증진 그다음에 만성질환 예방 사업에 들어가는 예산이 필요한데요. 그 예산을 어디서 조달할 수 있느냐 하면 국민건강증진법에 근거해서 이 담배에다가 세금을 붙입니다. 소위 기금으로 이제 조성이 되기 때문에 그 기금을 사용해서 건강 증진 사업을 모든 전국에 있는 보건소에서 할 수 있게 됩니다. 안녕하세요. 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 이렇게 엄마 집에 자주 놀러 오고요. 주로 이제 주말에 토요일이나 일요일 둘 중에 하루 정도는 엄마랑 같이 있고요. 그다음에 이제 일주일에 이틀 정도는 엄마가 저희 집 쪽으로 오세요. 알아? 아우 맛있어. 맛있지? 특히 집이 언덕에 있잖아요. 그래서 이제 잘 걸어 다니시고 올라오시고 이러니까 저보다 체력이 더 좋은 것 같아요. 얼마 전에 뼈 검사했는데 뼈 나이가 20대라고 하더라고요. 그 정도로 엄마가 건강하신 것 같아요. Check-ups periódicos, exercícios, convívio com a família, ser ativo físico, mental e afetivamente. Assim é aqui na Coreia do Sul e poderia ser em muitos lugares do mundo. 저희들이 가장 강력하게 주장하는 것 중에 하나가 등산해라, 산에 가라. 그다음에 이제 장소는 마을이 어떤 지역이냐, 평야시대가 다 언덕이나 이런 데고 그 언덕에 있어도 제일 장수한 사람은 제일 언덕 꼭대기에 산다. 그러니까 언덕을 매일 오르고 내리고 하면서 일상생활하는 것이다 하는 것을 이게 건강에 좋다라는 것을 계속 모든 프로그램을 통해서 적극적으로 저희들이 홍보를 하고 있습니다. 장수 비결, 움직여야 한다. 무조건 움직여야 한다. 두 번째가 뭐냐? 부지런해야 한다. 끊임없이 움직여야 한다는 이야기죠. 제가 말씀드렸던 대로 정부는 정부대로 열심히 뭔가를 만들고 있고 사람들의 신체 활동을 늘리기 위해서 그리고 교육도 굉장히 많이 하고 있습니다. 근데 사실은 어떻게 보면은 마지막 선택은 본인의 몫이거든요. 결국은 제가 생각하기에는 이 국민의 의식을 높이는 게 가장 지속 가능한 어떠한 건강한 국가로 갈 수 있는 길이 아닌가 싶습니다. 계속 그 명상을 하고 하면은 제 마음이 굉장히 고요해지거든요. 그렇게 시간 이제 보낼 때도 있어요. 그렇게 해서 보내면은 굉장히 편안하고 마음이 굉장히 행복해지거든요. 뭐 이렇게 어떤 사람은 뭐 100년, 100살까지 또는 120살까지 뭐 이렇게 살고 싶다고들 이야기하는데 그렇게까지 내 생명에 대한 어떤 집착을 갖고 살고 싶지는 않고요. 제가 내 체력이 건강하게 행복하게 살 수 있는 그 순간까지 살겠다고 생각은 해요.
mais tempo de vida autônomo, não só mais tempo de vida. Esse é o princípio da qualidade de vida. Mesmo com a ciência nos dando chances extraordinárias de viver muitos anos mais, essa jornada me deu a certeza de que o que vai determinar o tempo da nossa vida e da nossa saúde até o fim é o que a gente faz na maior parte dos nossos dias. Nosso estilo de vida. Somos a primeira geração de humanos que vai ter que fazer do movimento uma escolha consciente.